ômega da vocação humana é se tornar homo Christus. E aí a tecnologia está a serviço. Mas a grande caracterização do homo Christus, preste atenção no que eu estou lhe dizendo, a grande caracterização do homo Christus não é o uso de um aparato tecnológico cada vez mais sofisticado. Embora, nada contra. Mas o que pode nos salvar do Homo sapiens sapiens se tornando homo tecnológicos é o Homo Christus. É só quem pode nos salvar. Porque o Homo Christus não é caracterizado pelo desenvolvimento do Homo Deus, do Harari, que é definido pela tecnologia exacerbada. Ele chama de tornar-se Deus. Isso aí é o projeto da árvore do conhecimento do bem e do mal, da serpente astuta lá do jardim do Éden. Vocês vão se tornar como Deus, sem ser Deus, sendo animais brutais, inimigos uns dos outros, devoradores, carnívoros, desafeiçoados, implacáveis e brutais, mas super tecnologizados. Não, isso é a nossa morte. Essa é a conclusão do Apocalipse. Em Jesus, no entanto, a proposta é nos chamar para nos tornarmos filhos de uma vocação sublime, nos tornarmos homo Deus, homo Christus. O homo Deus de Jesus é o homo Cristo, é o homo cristificado. É o homem à imagem e semelhança de Deus segundo Cristo Jesus, segundo o homem Jesus do Evangelho, segundo o amor conforme Jesus, a justiça conforme Jesus, a interpretação da vida conforme Jesus, a capacidade de solidariedade curadora segundo Jesus, a relação com a fenomenologia universal, com a naturalidade com a qual Jesus operou milagres, que nada mais foi do que o lidar com a fenomenologia universal, com aquele conhecimento natural dos muitos e variados fenômenos que ainda estão distantes de nós, que a gente tenta alcançar pela tecnologia, e Jesus alcançava meramente pela palavra, pelo desejo. Esse é o Homo Christus, para o qual eu sou chamado. Aí você diz, mas, bom, para que essa introdução tão longa que você fez até agora? E a gente chegou a Mateus 16, depois de ter vindo dessas narrativas sobre bloqueio cognitivo, os satanases religiosos, fariseus e saduceus, o povo carente, os apóstolos bloqueados que não aprendem, que não compreendem, que não refletem. E aquela ilustração que a gente viu ontem do cego de Betsaida, curado em 2 etapas, mostrando que, semelhantemente aos apóstolos de Jesus, que já tinham recebido luz dos olhos, mas era uma cura superficial, era só do globo ocular. A gente não enxerga com o globo ocular. Ele é só um aparato de captura de fótons para serem interpretados pelo nosso cérebro, pela mente. A gente enxerga com a mente. Com a mente. Então aquele homem de Betsaida, quando Jesus o curou a primeira vez, restaurou o globo ocular. Mas quando perguntou o que tu vês, ele disse, eu vejo os homens semelhantemente a árvores ambulantes. Jesus disse, não viu nada ainda. É igual os meus apóstolos, os meus discípulos, que ainda confundem homem com objeto, com coisas, não encontram soluções de amor para nada, são cognitivamente bloqueados. Você opera os mesmos milagres, sinais, graça, prodígio, maravilha, mostra que os problemas estão solucionados, mas eles voltam sempre com a mesma dificuldade, sem internalizarem nada, a ponto de eu arrancar do meu íntimo suspiros de agonia e de perguntar, vocês não lembram? É a amnésia o problema? Não consideram, não refletem, não pensam
Que bloqueio aterrorizante é esse na cabeça de vocês? Não compreendem até agora? E aí ilustra com a história do cego de Betsaida, que só depois de um tempo começou a ver, e eu disse que no caso dos discípulos de Jesus não foi nem assim da segunda vez, como os pentecostais querem que seja. Não, eles tiveram um problema, não compreenderam direito até o Pentecoste. Num certo sentido, o Pentecoste maravilhoso prometido por Jesus, que dizendo, recebereis poder, dunamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo, fez bem a muita gente, mas fez um mal desgraçado a todo mundo que não queria a genuinidade do Espírito de Cristo. Queria só a demonstração miraculosa de dons para a expressão do ego, do narcisismo carismático, do milagrismo oportunista, dos sinais e prodígios supostamente validadores de um poder mediante o qual eles pudessem fazer demandas de uma ordem cada vez mais autocentrada e transformando aquilo tudo em negócio para eles mesmos. A gente encontra essa afirmação não agora no século XXI ou no século XX apenas e no final do século XIX. A gente encontra isso já nos primeiros dias. Você vê em Atos 8, o primeiro pentecostal da linha que a gente encontra hoje no Brasil e no mundo. Lá em Samaria, aquele Simão de Samaria, querendo comprar a unção do Espírito Santo com grana, para que ele mesmo também ficasse como os apóstolos, capaz de curar doentes, operar sinais e prodígios. Aquele Simão de Samaria, de Atos 8, ainda era um cara mais purinho, porque ele queria comprar o poder do Espírito com dinheiro. Hoje não. O pessoal diz, não, a gente sabe como inventar, como fazer de conta, como enganar. E eles são idiotas, são trouxas, são tolos. Eles são seres não cognitivos, praticamente. A gente faz o que a gente quer com essa manada de pessoas manipuladas, e é o que você vê em volta. Mas o projeto de Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus teria falhado, preste atenção, Jesus teria falhado completamente se o projeto dele fosse criar esse tipo de igreja que a gente viu no curso da história humana. Preste atenção, eu vou repetir de novo. Jesus teria falhado completamente se o seu projeto de igreja, de comunidade, de congregação, de povo meu, de meu rebanho, fosse esse que a gente vê no curso da história humana do primeiro século para cá, mas de maneira horrenda, diabólica e demoníaca do quarto século para cá. Seria a falência total. Se a Igreja de Cristo Jesus é isso que a gente teve nos últimos 2000 anos, Jesus perdeu, falhou. Aí você diz, e por que você está aí pregando o Evangelho? Porque eu não creio que o que Jesus instituiu é isso que vocês chamam de igreja, de povo de Deus, de manada do Evangelho. Isso é tudo coisa de vocês. É acerca daquele povo a quem Jesus adverte várias vezes em Mateus 7, em Lucas 13, outra vez dos evangelhos, em Lucas ele faz duas assertividades a respeito disso, falando daquele povo que o chama de Senhor, Senhor, que opera milagres, maravilhas, curas pela fé, expulsão de demônios e exorcismos, e coisas mais variadas enquanto gritam pelo mundo, Jesus é o Senhor. Ele, porém, dirá, eu nunca vos conheci.
A porta está fechada para vocês. Aqui vocês, esse povo aí, não entram. Não entram. E tanto mais quanto vocês tenham sido mestres desse povo, ensinadores, pastores, apóstolos, líderes e bispos desse povo, mais ainda eu garanto vocês que souberam e fizeram o que fizeram, não entram aqui. A porta está fechada, não sou eu. Olha bem para mim, não sou eu que estou dizendo isso, é Jesus no Evangelho. Ficarão de fora. Esses todos, com esses poderes todos, com esse carisma todo, são aqueles acerca de quem Jesus diz, então, para esses haverá choro e ranger de dentes. Então, eu estou muito à vontade para te dizer o seguinte, a igreja de Jesus está muito bem, obrigado, espalhada pelo planeta Terra. Sem nome, sem bandeira, sem torcida organizada, sem denominação, sem oficialização, sem catedrais, sem torres, sem mesquitas, sem templos, sem santuários. Como sal, ela está imiscuída na terra, ela vai dando gosto sem que a gente saiba, porque não tem nenhum minarete indicando o lugar. Ela não é constituída por torres de pedra, nem de cristal, nem de mármore, de nenhuma natureza, nem de material precioso algum. Ela é feita de gente desaparecida na sociedade humana, como sal, que desaparece no tecido, que desaparece no alimento, que desaparece, que se dissolve. Assim são os verdadeiros discípulos. Estão dissolvidos na massa da sociedade planetária. Não podem ser identificados. Estão dentro não só de organismos humanos, os mais variados, de serviço, como muitos e a maioria deles não fazem parte nem de organização nenhuma. São aqueles que arregaçam a manga solitariamente, sem ser em nome de Jesus, em nome do cristianismo, em nome de bandeira religiosa ou social, nenhuma. Alguns estão dentro de organismos como a ONU, alguns poucos. Alguns estão dentro de esforços como o do Greenpeace, alguns poucos. Alguns estão dentro de atividades de organizações variadas, alguns estão até dentro de algumas religiões organizadas, mas eles não as representam. Quando você tem um indivíduo como o Papa Francisco no Vaticano, é um episódio único na história do catolicismo. Nunca houve um cara como ele, e depois dele dificilmente haverá. É quase um sinal escatológico o Papa Francisco, porque a grande maioria não é igreja, ele é. Mas é uma raridade. É um dos poucos papas que se tornou igreja. Mas a verdadeira igreja de Jesus vai bem. Ela está misturada, como sal diluído, na terra toda, no meio de todos os grupos religiosos, em meio a todas as sociedades, e também composta por indivíduos, homens e mulheres, frequentemente os mais discretos, os que fazem sem querer saber razões ou porquês. São aqueles mesmos que naquele dia Jesus vai dizer a eles, a igreja dele: vinde, benditos do meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste, estive preso e foste ver-me, eu era refugiado e me acolhestes, estrangeiro e me abrigastes. E eles vão dizer: não, a gente nunca fez nada disso pensando em ti. Alguns vão dizer: a gente não sabia nem de ti. A gente nunca tinha ouvido falar nem o teu nome. A gente fez porque era obrigatório fazer. Porque a nossa consciência mandava fazer.
Porque nós não tínhamos como continuar vivendo nos alienando de fatos tão esmagadores. Aí Jesus disse, por isso entrem. Porque vocês fizeram isso a mim. Todas as vezes que vocês fizeram isso a um desses pequeninos irmãos, ou todas as vezes que vocês defenderam a criação e todas as criaturas, e todas as vezes que vocês amaram o planeta, e contra todas as distopias ideológicas, políticas, econômicas, religiosas que tomam conta do planeta, vocês, contra todas essas distopias, viveram esperanças nem explicadas, mas em razão das quais vocês não conseguiam mais retroagir, porque a consciência de vocês estava ordenada, pré-definida por essa certeza de que o bem tem que vencer o mal, de que a gente vence o mal com amor, a gente tem que sobrepujar a iniquidade com compaixão, graça, justiça e misericórdia. É por isso que vocês são a minha igreja. Embora a igreja, entre aspas, que se autodesigna assim, a dona das flâmulas, das bandeiras, das torres, das catedrais, das basílicas e de tudo mais, digam que vocês são os perdidos que estão indo para o inferno, sem saber que eles é que são aqueles que não se assentarão à mesa do reino. Ficarão de fora, aonde haverá choro e ranger de dentes. Porque a grande vocação humana, para quem sabe e para quem não sabe, é andar na direção de se tornar Homo Christus. Um homem que age conforme as pautas de Jesus, os ensinos de Jesus, o amor de Cristo, a compaixão dele, tudo quanto ele encarna. E a gente aprende nos evangelhos. Essa é a igreja, esse é o povo de Deus espalhado pela face da terra. Quando eu penso em igreja, eu penso nesse povo. Eu não penso nessas torcidas organizadas de qualquer grupo religioso, do cristianismo a qualquer outro. Não penso. Eu sei que no meio desses aí tem alguns que são homocristos, estão crescendo na direção dessa vocação. Mas a grande maioria não viu nada, não entendeu nada, está com um bloqueio cognitivo, ficam na cara do gol do evangelho e chutam para fora, para Júpiter, para Saturno. Não é nem para a Lua, isolam essa realidade cognitiva para longe de toda compreensão e ainda impedem outros de entenderem. Pois bem, aí, dizendo isso tudo como um super preâmbulo, porém necessário, você vai ver, a gente aparentemente virou a página da questão cognitiva, mas não. Hashtag só que não. Aqui no capítulo 16 de Mateus, no verso 13, você encontra também em Marcos 8, de 27 a 30, em Lucas, capítulo 9, de 18 a 21, você vê o seguinte: indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, que é uma cidade lá do extremo norte de Israel, que fica no sopé do Monte Hermon, ali perto da fronteira tríplice entre Israel, Líbano e Síria, onde nasce o Rio Jordão, de 3 pontes formando uma só, que é o Jordão, que significa aquele que desce, porque ele vai descer do ponto mais alto de toda aquela região até o ponto mais baixo, que é o Mar Morto, lá no extremo sul. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, cidade dedicada a César, o imperador, construída por Herodes Filipe, aquele mesmo cuja mulher era amante do irmão dele, o Herodes, que mandou matar João Batista e decapitá-lo. Pois bem, indo Jesus para esse lugar, que era o lugar mais carregado de idolatria, idolatria cananeia, jebuseia, idolatria de todos os tipos, de cultos ao Deus Pan, de culto a Baal, de culto a Astarote, de culto, já tinha havido culto ali a todos os tipos de deuses e deusas.
naquela região até chegarmos agora no período do primeiro século, aonde estavam erigidos aquelas muitas divindades greco-romanas, aonde se prestava culto àquelas divindades com oferendas, as mais variadas, com sacerdotes operando. Era uma zona franca de paganismo no extremo norte de Israel, para onde Jesus se dirige. Ele não chega lá dizendo, está amarrado, não manda nenhum grupo ir antes para fazer uma volta na cidade, amarrando os demônios, nem coisa nenhuma. Ele simplesmente vai com naturalidade. Para ele é um lugar menos complexo, menos perigoso espiritualmente do que o templo em Jerusalém, que está cheio de demônio e de gente querendo matá-lo. E que foi efetivamente onde ele foi julgado e enviado para a morte. O perigo não é o paganismo em lugar nenhum. O perigo é o monoteísmo radical, fanático, dogmático. Esse aí é que mata até Deus, se não parecer com a cara deles e com o design da teologia perversa deles.